Hi guys and girls, how are you? Welcome to our English class number 1. Bem-vindos à nossa aula número 1. I'm teacher Solange, eu sou a professora Solange. I'm going to help you this year with your English. E vou te ajudar esse ano com inglês, ok? So, assunto da aula de hoje. Simple present tense, affirmative, negative, interrogative forms. Então, é o presente simples nas formas afirmativa, negativa e interrogativa. É uma revisão rápida de todos os assuntos que vocês já viram no 7º e no 8º ano, certo? Os objetivos propostos para esta aula são compreender o uso do tempo presente na estrutura das frases afirmativas, negativas e interrogativas, reconhecer e diferenciar em frases afirmativas as alterações sofridas nos verbos conjugados nas terceiras pessoas do singular, he, she e it. Compreender o uso das partículas auxiliares do e does em frases interrogativas. Compreender o uso das partículas auxiliares do e does not em frases negativas. E desenvolver a leitura e a pronúncia dos verbos no presente simples. Simple Present Tense. O Simple Present equivale ao presente do indicativo na língua portuguesa. E o seu uso expressa a ideia de uma ação que é repetida ou usual. A ação pode ser um hábito, uma rotina, um evento diário ou algo que acontece com frequência. A língua inglesa não apresenta a conjugação de verbos, apenas haverá modificação para a terceira pessoa do singular, he, she e it. Então vocês sabem que, fazendo a comparação com a língua portuguesa, o presente do indicativo é igual ao presente deles lá. Mas o detalhe que facilita muito a nossa língua é a questão da conjugação. Não tem conjugação verbal na língua inglesa e isso ajuda muito. Se a gente pensar mais ou menos, demora por volta de 6 a 7 anos para nós aprendermos a conjugar os verbos na língua portuguesa. Vocês podem perceber que uma criança, quando começa a aprender a falar, ela já começa a aprender as estruturas gramaticais sem saber. E até que ela entre normalmente para o primeiro ano ou para a primeira série, ela já sabe conjugar no tempo presente, passado e futuro. Às vezes acontece dar uma escorregada ou outra em verbos, isso é a coisa mais normal do mundo, mas ela já sabe conjugar. Então, pensando nisso, a gente pode pensar que um verbo, um idioma no qual a gente tem que aprender a conjugar verbos vai demorar muito mais tempo para aprender. E o inglês não. O inglês é muito mais fácil, porque a gente vai lembrar de uma forma do verbo apenas, não todas essas que nós temos que pensar na língua portuguesa. Então, alguns dos verbos de rotina que a gente normalmente apresenta para podermos começar a conjugação verbal. Então, olha lá. A gente vai trabalhar com o verbo to like, que vocês conhecem, que é o verbo gostar, curtir. Vocês têm a rede social que a gente usa o like muito, não é verdade? Então, olha só. Na affirmative form, eu tenho as 3 formas para mostrar para vocês. Então, a gente não conjuga verbo. I like, you like, he likes, she likes, it likes, we like, you like e they like. Para I, you, we and they, o verbo vai ficar normal. Apenas temos a modificação da terceira pessoa, o he, she e it, que temos que acrescentar um S ao verbo. Depois nós vamos ver mais com calma a regra de acréscimo do S de cada um deles, tá? Na negative form, então temos a negação com don't para I, you, we and they, e doesn't para a terceira pessoa do singular. Sempre he, she, it, sempre vão ser diferenciados, ok? Então, doesn't e o que vai acontecer com o verbo? Esse S que nós temos que colocar, acrescentar na forma afirmativa, ele cai na negação, porque o auxiliar doesn't, o não, já tem o S. Então, nós não vamos colocar 2 vezes, tá? E aí vocês podem perceber que na forma negativa é a mesma estrutura de frase que a língua portuguesa. O pronome, o não e o verbo. I don't like, eu não gosto, he doesn't like, ele não gosta.
E na última forma, que é a forma interrogativa, então nós temos que sempre colocar um auxiliar, não importa qual é o tempo. Em inglês, nós sempre vamos ter um verbo que nos ajuda a saber que é uma pergunta. E nesse momento, no presente simples, é do para I, you, we and they, e does para o he, she, it, para a terceira pessoa do singular. E novamente, o que aconteceu com o S do verbo na negação, que na afirmação ele esteve aqui, na pergunta, o does, a partícula que é o verbo auxiliar, já tem o S. Então eu não vou colocar lá atrás no verbo, tá? Mas e teacher, e se eu colocar? Vai ser um erro gramatical, porque é uma questão de gramática, não é só escrita. Eu devo colocar na terceira pessoa do singular e eu devo mudá-lo para doesn't e does, então, na negação e na interrogação. Os pronomes he, she, it são definidos como a terceira pessoa do singular, como na língua portuguesa. E os verbos conjugados com esses pronomes recebem um S, tanto na fala quanto na escrita. Por isso que eles são sempre estudados à parte no presente simples, porque eles são um pouquinho diferentes. Eles não são difíceis, mas eles exigem muito mais atenção de vocês e de todo mundo, tanto na fala quanto na escrita. Então, olha os exemplos. He likes ice cream. Eu vou enfatizar bem esse S para vocês, tá? Não é assim que normalmente eles falam. Então, ele gosta de sorvete. Mary dances very well. A Mary dança muito bem. She takes a shower after school. Ela toma banho depois da escola. John lives in New York. O John mora em Nova York. Os verbos terminados, então, de regra geral, a gente vai acrescentar o S ao verbo, ok? Mas os verbos terminados em S, SH, CH, O e X, e alguns com Z também são poucos, mas tem alguns com Z, vai acrescentar um E e um S. Fica mais fácil na hora de pronunciar, principalmente. A escrita não muda muita coisa, mas a fala ajuda bastante. Então, he kisses his mother. Ele beijou a mãe dele. Olha lá, o verbo terminou em S. Anne watches TV every night. Anne assiste TV todas as noites. It fixes the shell on the wall. Foi fixado ou é fixada a prateleira na parede. She washes her hair every day. Ela lava seu cabelo todos os dias. David goes to school by bus. O David vai para a escola de ônibus. Aqui em algumas dessas frases vocês puderam perceber que nós não temos um pronome, nós temos um nome. No caso do Anne e no caso do David. O que nós temos que fazer mentalmente? Trocar esse nome pelo pronome. Vamos pensar comigo assim. David. Eu sempre tenho que fazer a seguinte pergunta. Quem é David? Eu vou ter que trocar o nome pelo pronome. Na minha cabeça eu troquei e o David é ele, certo? He. Portanto, com o he eu tenho que acrescentar um E e um S. He goes. Nesse caso, a gente não colocou he ou Dave, né? David. Mentalmente eu preciso trocar. Os verbos terminados em Y, precedidos de consoante, trocam o Y por o I e acrescenta-se um E e um S. Então, no caso do study, lembram que o study termina com Y, que é o verbo estudar. She studies Spanish at school. Ela estuda espanhol na escola. Então, a gente teve que trocar, certo? Mas isso só acontece com os verbos que têm uma consoante na frente, ok? Quando tiver vogal, por exemplo, como o verbo play, que vocês conhecem muito bem, nós não fazemos a troca, nós só acrescentamos o S. Outro exemplo, the baby cries a lot. O bebê chora muito. O verbo cry termina com Y e antes dele tem um R, que é uma consoante. Portanto, temos que fazer a troca pelo I e depois acrescentar E e S. E o verbo to have, que traduzindo literalmente é ter, é uma exceção à regra, a única delas, tá? Ele se transforma em has. Vocês vão dizer, teacher, começaram as exceções, igual a língua portuguesa, mas não precisa se preocupar, é uma só. Então, literalmente, ele é o verbo ter,
ou ter que, quando eu tenho que fazer alguma coisa, certo? Mas a gente viu esses verbos como verbos de rotina e eles estão englobados lá nas expressões have breakfast, que é tomar café da manhã, have lunch, que é almoçar, e have dinner, que é jantar, certo? Nesses verbos de rotina, então nós vamos trocar o have para has na terceira pessoa. He has breakfast at 7 a.m. Ele toma o café da manhã às 7. Opa, ficou aqui em português, ele acabou transformando, é at. She has dinner every night. Ela janta toda noite. Carol has many friends. A Carol tem muitos amigos. Aqui ela já parte para o verbo ter mesmo, não é mais expressões de refeição, tá? E Peter has a car and a house. O Peter tem um carro e uma casa. Na forma negativa, então, a partícula que expressa a expressão não é don't. Para os pronomes, então, I, you, we and they. Esses 4, todos iguais. Já para os pronomes he, she, it, que sempre são diferentes no presente, é doesn't, é o does not. E nós vamos tirar o S ou o E e o S do verbo lá para a terceira pessoa, para o he, she, it, tá? Então, I don't like apples. Eu não gosto de maçãs. Perceberam que a estrutura da frase é igual à da língua portuguesa. Pronome, negação e verbo, ok? They don't play soccer. Eles não jogam futebol. We don't watch TV. Nós não assistimos TV. Agora, com terceira pessoa, olha lá. She doesn't like oranges. Ela não gosta de laranjas. Mark doesn't play baseball. Mark não joga beisebol. Ava doesn't listen to music. Ava não ouve música. Vocês viram que as duas últimas formas eu coloquei nomes, certo? Então temos que lembrar de fazer a pergunta mentalmente para eu saber quem é o pronome, como que eu vou substituir. Com o passar do tempo, de tanto você praticar, vai ficar automático, como nós fazemos na língua portuguesa. Mas enquanto não é automático, é necessário que você faça sim essa parada, tá bom? E pensa, de novo, vamos começar. Mark, fazendo a troca. Quem é Mark? Mark é ele, he. Então, he doesn't. Na minha cabeça eu troquei. Ava, quem é Ava? Eu sei que vocês vão dizer, teacher, esse nome está muito esquisito. Mas são nomes de língua inglesa. São diferentes dos nossos. Então, a gente tem que respeitar sim. Ava, na minha cabeça trocando, who's Ava? Quem é? Ava é ela, she. Então, she doesn't listen to music. E olha lá, ó, sem o S do verbo, como a gente viu na forma afirmativa. Lá na afirmação tem que ter o S no verbo. Na negação, não, porque ele já está no doesn't. E a última parte, que é a forma interrogativa, a partícula auxiliar da pergunta, o verbo auxiliar, que a gente chama assim, é o do. De novo, separando em pronomes. I, you, we e they, ok? Como na famosa frase, do you speak English? Você fala inglês? Então, eu preciso colocar. Já para os pronomes he, she e it, não vai ser do, e sim does. E vamos retirar o S do verbo também, certo? Quando a gente fala em pergunta, o do ou o does, ele não vai ficar lá na frente de toda a frase, tá? Pode ter muitas outras palavras na frente, as interrogativas que a gente já aprendeu. What, where, when, how many, what time. Olha quanta coisa pode ter na frente. Mas o auxiliar, tanto o do quanto o does, eles sempre vão ser falados e escritos sempre antes do pronome, tá? Não antes de toda a frase, ok? Chegou o pronome, a pessoa, you, we, they, o auxiliar vem na frente dele. Então vamos por exemplo. Do you go to school on foot? Você vai para a escola a pé? Do they take a shower every day? Eles tomam banho todos os dias? I hope so. Eu espero que sim. Mesmo que esteja frio, não pode pular o banho, hein, galera? Do you have breakfast? Você toma café da manhã? E para a terceira pessoa, olha lá. Então, does he go
to school on foot. Ele vai para a escola a pé? Então, olha lá. Does entrou na frente do he e tiramos o S do verbo. Does she take a shower every day? Ela toma banho todos os dias? Yes, she does. Sim, ela toma. Does he have breakfast? Ele toma café da manhã? Então, aqui eu não transformei nenhum deles para nome. Você pode perceber, todas as frases de exemplo estão com pronomes, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado e que se você achar que é necessário voltar ao vídeo, volte. Dê uma pausa, volta, olha para o seu caderno. Não esqueça que você tem que fazer anotações, né? Tudo aquilo que é importante, que está destacado no slide, faça anotação no seu caderno, que ela vai exigir um pouco mais de atenção de vocês, ok? E aí, assim a gente vai conseguindo, com o passar do tempo, ter toda a matéria, toda certinho. E use também o seu livro, o seu material didático lá da escola. Ele vai te ajudar muito com leitura, para você também trabalhar a parte de leitura, ok? E é claro, of course, don't forget to do your homework. Não esqueça de fazer a sua tarefa, tá? Ela é muito importante para você gravar tudo que você aprendeu aqui na aula. Não só de língua inglesa, de todas as matérias, tá ok? So, our class is over. Nossa aula está terminada. I see you in the next class. Bye bye!